equipamento do avião, recebeu uma comunicação do SINDACTA de Brasília, do tráfego do controle aéreo, dizendo que nós tínhamos um objeto não identificado à direita do avião. Foi testemunhado por mim, o engenheiro de bordo e o copiloto. O comandante não pode ver porque estava à direita. Mais tarde, um Varig confirmou isto, eu estava no avião da VASP, e no pouso, no momento em que o avião estava fazendo a aproximação final, aí sim, a própria torre de Congonhas confirmou a observação que estava se dirigindo para o mar. Isso foi para mim muito importante, porque aqui uma declaração dessas do radar, para mim que sou ufólogo, aquilo é o equivalente a uma assinatura. Quer dizer, o radar de Brasília que te avisou que tinha aquele objeto não identificado ali. Eles pediram para nós fazermos uma confirmação visual e procedermos no sentido de identificar o que era. Você deve ter muitas histórias nesse nível de rebusca, não é, do processo. Uhum. E tem segredos nisto, né? Segredos? Segredos por parte dos militares, com certeza eles têm um dossiê muito rico. Eu só conheço segredos nisso. Uhum. Porque não chega a nós nada. Por isso o nosso trabalho na área civil é muito difícil. Que segredos, por exemplo? Vamos começar a desvendar isso aí. Tá bom. Que segredos? Bem, um segredo que é buscado por eles, e bastante... Por eles quem? Pelos cientistas, né? Os que fazem disso um segredo. É o sistema de propulsão desses objetos. Isso é totalmente inusitado para nós. Eles fazem ângulos retos a 25, 30 mil km por hora. Qualquer objeto nosso, fabricado por nós, desintegraria nesse processo. E parece que nada acontece dentro da nave. E poderíamos supor que fosse teleguiado, mas... Como é que você sabe que eles fazem ângulos retos? Sim, porque foi observado visualmente, por radar e às vezes por ambos os sistemas, visual e por radar. Que radar? Os radares das bases aéreas. Então tem duas alas nessa história. Os civis, como nós e outras pessoas no mundo, que desenvolvem um esforço no sentido de elucidar esse enigma, esse fenômeno. E eles, provavelmente, porque têm muito mais acesso do que nós, por serem militares e por terem acesso a satélites e tudo, eles possuem informações que não podem ser divulgadas. Por que não podem ser divulgadas? Ou para não gerar pânico, ou para não criar celeumas do tipo filosófico, por exemplo, será que houve um Cristo aqui, vai haver um Cristo lá também? Essas histórias todas, né? E talvez porque haja uma espécie de cooperação internacional, isso nunca se provou, né? Mas acreditamos que isso exista, no sentido de troca de informações entre entidades militares. Eu queria um outro exemplo de que a história favorece a verdade em relação, pelo menos indícios, né? Em relação ao aparecimento de discos voadores. Eu não falo objetos não identificados, porque eu prefiro ser mais objetivo, mais direto, sabe? Para mim, disco voador ainda é disco voador. Esse negócio de objeto não identificado pode ser gaivota, balão, papagaio, qualquer coisa. Eu estou falando aqui de disco voador. Seres extraterrestres. Se eu estou cometendo algum pecado... Bom, um indício que chamou muito a atenção da comunidade ufológica mundial foi uma marca de sapato ou de uma bota que esmagou um bichinho que habitava os oceanos há 600 milhões de anos atrás. Como assim uma marca? 600 milhões de anos atrás. Esse bichinho só podia ter existido ou estava no nível de superfície, de tal forma que este pé esmagou esse bicho. Ele estava vivo ainda. Há quanto tempo? 500 milhões de anos atrás. Há 600 milhões de anos atrás, ou seja, 100 mil milhões a mais, né? Eles estavam em plena atividade nos oceanos, esses animais. Hoje eles não existem mais. Há 600 milhões de anos atrás, para que eu entenda bem, uma pegada de bota, coisa que é praticamente absurdo, esmagou um tal bichinho. Quer dizer, o indício é que esse bichinho que foi extinto há tanto tempo foi esmagado por uma bota. Os trilobitas. Trilobitas. Uns pequenos... 600 milhões de anos. É muito tempo. É o início da era geológica moderna, né? É. Temos uma cabeça de um animal que viveu há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás, uma espécie de um búfalo, né? Muito grande, uma cabeça bastante grande, uma alçada desse animal. Ele tem um furo aqui no crânio, feito por uma arma.
nós sabemos que as armas só existiram depois da invenção da pólvora para cá. Ou mesmo, aquilo não seria arpão, nem flecha, porque a flecha deixaria rachaduras no crânio. Aquilo é um furo provocado por um objeto disparado a alta velocidade. Poderia até ser uma emissão de laser, né? Existem também inscrições interessantes de 4.500 anos de idade no Uzbequistão, é uma região na Europa, próxima da Turquia, que mostra um ser com um elmo, um capacete perfeitamente desenhado por esses seres pré-históricos, né? E um disco voador do lado subindo. Isso foi até mostrado nos trabalhos do Erich von Däniken. Foi graças a ele que nós viemos a saber da existência dessas inscrições, né, rupestres. Se formos também falar de enigmas do passado que estão ligados a uma cultura superior que o homem não poderia ter desenvolvido, pelo menos até onde nós sabemos do que foi o desenvolvimento técnico do homem, por exemplo, as pirâmides do Egito. Até hoje aqui é um enigma. Ou as estátuas da Ilha de Páscoa, ninguém sabe como aquilo foi erguido. Quem foi que fez aquilo? Quem é que trouxe aquilo das montanhas? Quais são as técnicas empregadas? Antigravitação, técnicas especiais de corte na pedra, de tal forma que uma pedra encaixa na outra e você não consegue passar uma gilete sequer aqui no meio. Isso está lá até hoje, perfeito, intacto. Daqui a pouco, você vai conhecer algumas evidências, né, do aparecimento dos discos. E tem aqueles dois seguranças da SS, se não é da SS, é de alguma coisa, da CIA, com um hominho que não é, que esse homem que vocês estão vendo aí, que não é um anão. E fala dessa foto para mim. Em 1947, tudo indica, não é uma prova concreta, um caso específico desse caso, ocorreu a queda de um disco voador nos Estados Unidos. Pelo menos todos os dados que os pesquisadores americanos têm verificado levam a concluir que realmente caiu ou foi derrubado pelos americanos por alguma técnica qualquer. Em 48 ocorreu um outro caso, 47 caso Roswell, em 48 caso Socorro, o caso Laredo, e em 50 o caso Socorro. Todos eles no sul dos Estados Unidos, no estado de Novo México. Em 1950, essa fotografia específica, com os dois provavelmente agentes da CIA, se o ano ser pequeno, tudo indica que está vinculado com esse caso de Socorro, 1950, no sul dos Estados Unidos. Alguém roubou essa fotografia, provavelmente dos arquivos. Porque esse serzinho saiu vivo dos escombros. Segundo os dados de pesquisadores americanos, ele estava vivo e ficou pelo menos 2 ou 3 dias vivo, porque ele aparentemente está queimado com a queda do disco que se incendiou. Ele foi queimado parcialmente e veio a morrer posteriormente, 2 ou 3 dias, segundo alguns pesquisadores americanos. Uma coisa muito interessante, que em 1981, um coronel da USAF, hoje já reformado, ele veio a público e resolveu contar sobre o acidente que ele participou no recolhimento dos destroços desses objetos e foi levado para a base aérea do White Paris, o famoso Hangar 18, que gerou até um filme de ficção. O que é o Hangar 18 seria um pavilhão. Onde levaram os destroços desse disco e o corpo dos seres. Essa fotografia é de um dos seres. O caso todo, as testemunhas falam em 17 seres que foram recolhidos nos destroços do disco. Uma coisa interessante é que atualmente nos Estados Unidos, vários pesquisadores têm brigado com o próprio governo. E eles lá têm uma lei de livre informação, eles podem requerer documentos do governo e o governo tem que liberar. E eles liberaram realmente uma série de documentos. E no meio desses documentos todos, tem várias menções sobre queda de discos. Agora, em relação a provas realmente, não só dos seres, mas a prova do disco em si, do objeto físico, material, um caso muito conhecido aqui no Brasil, da ufologia, inclusive da ufologia mundial, ocorreu em 1957 em Ubatuba. Um pequeno objeto veio do oceano em direção à praia e de repente explodiu, sem nenhuma razão aparente. Diversos fragmentos caíram ao solo, alguns na praia, outros na água. Pescadores no local recolheram esses fragmentos. Na época entregaram para o Ibrahim Suede. O Ibrahim Suede, consequentemente, mandou para o Rio de Janeiro, para um grande pesquisador que hoje já faleceu, Dr. Olavo Fontes, e ele, em posse desses pequenos materiais, fragmentos metálicos,
mandou fazer uma análise química. No Brasil...